Alô, alô pessoal, boa noite. Vamos esperar aqui as pessoas entrarem, porque hoje temos um convidado muito especial na nossa live de quarta-feira, que já entrou aqui com a gente. E eu vou convidar o Marcelo Trindade para o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu clicar aqui, peraí. Ah, pronto. Guardando aqui o Trindade conectar. Conectado. E aí, Marcelo? Fala, Chicão. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E aí, tudo tranquilo? Aliás, primeiro, parabéns pela filha, né? Hoje eu sei que ela é formanda. É isso aí. Daqui a pouquinho começa a formatura virtual, né? Mas, enfim, é o que temos para o momento. Boa, pai orgulhoso, fez bem. É isso E mesmo. pessoal, bom, para quem está entrando agora e infelizmente não teve oportunidade de conhecer o Marcelo Trindade a tempo de nos salvar dessa situação absurda que a gente está vivendo hoje no estado do Rio de Janeiro, o Marcelo, além de depois ter virado um amigo nessa caminhada, é um grande advogado, um advogado super reconhecido, um advogado que eu já admirava como ainda formando a advogado, quando trabalhei também com mercado de capitais, quando trabalhei com direito societário, era um nome sempre muito reverenciado, e que eu tive a sorte, depois de caminhar lado a lado na campanha de 2018, pedir voto para ele, trabalhar na campanha, e que, na ausência ali de uma pré-campanha que estava se fazendo com o Bernardinho, assumiu aí essa frente dessa campanha com as bandeiras do Novo, com as bandeiras de um Rio melhor, um Rio bem construído, né? Assumiu essa campanha e a gente pôde, então, em 2018, caminhar lado a lado. E o Marcelo lançou, agora, esses dias, esse livro aqui, ó, que eu já recebi, mas ainda não comecei a ler, mas vou ler o quanto antes, que é O Caminho do Centro, Memórias de uma Aventura Eleitoral. Então, Marcelo, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. É sempre um prazer. A gente se fala de vez em quando pelo WhatsApp, mas por aqui é melhor, né? Bem melhor, né? Quer dizer, o ideal mesmo seria ao vivo, né? Pois é, Mas por aqui a gente é o prefere. segundo melhor, né? É o segundo melhor. Mas, mas vem cá, Chicão, conta um valeu, pouquinho pra obrigadíssimo gente aí. pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E Pô, vou falar um pouquinho, quer dizer, o livro, como você vai ver brevemente, quando você começar a ler, o livro é de fato um relato da nossa campanha, né? Da campanha que nós fizemos juntos, nós e todos os candidatos do Novo que nos acompanharam, é, com a diferença de que, evidentemente, ele também conta, vamos dizer, os bastidores da campanha, né? Aquilo que as pessoas não veem na rua e não ficam sabendo, né, ao longo de uma campanha eleitoral. Então, acho que ele tem essa primeira graça, né, essa primeira utilidade, que é mostrar para as pessoas como é que a coisa se passa do lado de cá, né, do lado de quem vai se candidatar, como é que a gente se joga e o que, que a gente tem que fazer e como a gente tenta fazer para, para conseguir, enfim, chegar lá. E no nosso caso, num partido que não tinha tempo de televisão, tinha segundos na televisão, 4 segundos na televisão, o candidato majoritário, que não tinha possibilidade de participar dos debates, né, nas televisões, ainda com mais dificuldade. Então, é um relato dessa nossa aventura, seja a preparação das coisas, como a gente faz uma campanha, seja, ainda que no meu caso, muito improvisada, né? Porque, como você disse, substituindo o Bernardinho, que decidiu não seguir adiante, e falando de cada um dos pontos que me pareceram relevantes e discutindo durante o livro, todo o tempo, a estrutura eleitoral, a estrutura de financiamento das campanhas, a estrutura do próprio período eleitoral, né? E tentando debater essas coisas sem a pretensão de ter respostas certas ou soluções para os diversos problemas, mas realmente com a pretensão apenas de contar a história e dividir as dúvidas, né? Boa. E a E agora esperança. eu tenho uma coisa legal aqui.
me chamou muito bem a atenção, que foi o próprio título. E até me perguntaram hoje, cara, por que o caminho do centro? Eu gostei muito, mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou nesse título aí, o caminho do centro. Então, uma das coisas que eu descobri escrevendo esse livro é que você escreve o livro primeiro, depois dá o título, né? Eu, na verdade, pensei em contar essa história logo que a campanha acabou, estava muito excitado com aquilo tudo, você sabe bem do que eu estou falando, né, Chicão? Mas, ao contrário de você, que, por sorte do Estado do Rio de Janeiro, se elegeu e foi o nosso deputado estadual mais votado, é o líder do partido e está aí dando exemplo em todas as áreas, ao contrário de você, com a sensação de que, poxa, que pena, tentei, né, e não vou poder trabalhar nisso, né? Então, eu queria contar e queria reunir essas memórias, até mesmo para não esquecer, eu digo, né? E, e manter viva essa esperança. E aí eu pensei em escrever um artigo longo, pensei depois em fazer uma coisa com fotos, tem muito material, você sabe o quanto a gente tira de foto ao longo de uma campanha, né, e filmes e tal. Até que eu conheci o Roberto Feite, um grande jornalista e tal, que foi dono da Objetiva e estava agora criando um selo lá na Intrínseca, e ele, enfim, a gente bateu um papo longo sobre a eleição na casa do Ricardo Rangel, e depois disso ele me marcou um almoço comigo e disse, pô, por que você não escreve um livro? Eu falei, pô, porque é um desafio, né, escrever um livro, 300 páginas e tal, é uma mão de obra. E ele disse, bom, não quer tentar? Eu falei, tá bom, quero, vou fazer um boneco aqui, vou escrever um resumão e vou te mandar. Se achar que está com cara de que tem futuro, você diz ok, se não, se achar que tá uma porcaria, a gente para aqui. E aí fiz isso, mandei, e aí em janeiro, fevereiro desse ano me tranquei, viajei, saí do Brasil e fiquei enfurnado escrevendo, né? A Cris ficou se divertindo com o outro que ela podia, mas chegava em casa e tinha que reler tudo que eu tinha escrito. Enfim. Então, também participou muito intensamente do processo. Então, eu acabei em 2 meses, entreguei em março, tive que voltar para o Brasil, porque, evidentemente, a pandemia estava chegando, eu estava na Europa. Mas o processo, vamos dizer, foi esse. E foi muito rico, assim, foi muito, muito legal mesmo de escrever. E aí, ao escrever, eu vi que eu estava, na verdade, escrevendo sobre por que que a gente, né, e você é muito parceiro nessa visão de mundo, né, por que que a gente devia ter feito o que a gente de fato fez. Não polarizar, buscar o consenso, ou pelo menos as posições que, dentro daquelas que a gente acha que são necessárias e básicas, a gente tem que escutar os outros e tem que, enfim, encontrar um caminho que permita a execução das coisas, a solução dos enormes problemas que a gente tem. E aí é que eu cheguei no caminho do centro, nessa visão de que, polarizando, a gente não vai a lugar nenhum, a gente vai ficar como a gente está hoje, andando em círculos no Estado e em todas as dimensões da política brasileira. Sim, resolvi. E aí eu me lembro que a gente teve uma palestra com você, foi num restaurante ali em Botafogo, né? Acho que foi a primeira vez que você falou com nós ali. Eu nem me lembro se a gente obviamente ainda estava no processo seletivo do Novo, né? Para entrar, para poder chegar até a convenção. Então estamos ali na pré-candidatura e a gente teve essa sua palestra lá no restaurante. E pelas várias vezes que a gente falou juntos, na casa das pessoas, nos lugares, você sempre comentava esse momento que foi um momento talvez de clique também para você, né? Um momento de virada de chave, de sair do backstage e entrar de fato ali na arena, dando a cara a tapa e, enfim, entrando aí nessa loucura positiva que é fazer uma campanha, né? Acho que todo mundo deveria fazer isso uma vez na vida, né? Deveria ir lá no bucket list antes de morrer. Acho que a pessoa deveria fazer uma campanha política que, na pior das hipóteses, vai ser uma baita experiência e ela vai aprender muito até sobre ela mesma, né? Talvez até mais do que sobre os outros, ela vai aprender muito sobre ela mesma. E aí a minha pergunta para você é: o que você aprendeu sobre você mesmo? O que você acha que foi essa grande experiência aí para você? Como é que você definiria, se tem algum momento que te lembra mais a memória, te chama mais atenção entre essas experiências que você colocou no livro aqui? Olha, essa tarde, noite que você está mencionando, foi exatamente quando eu vi que era muito injusto, né? Eu estava com o Bernardinho lá, você lembra?
o Bernardinho, enfim, já desistido de seguir adiante. E eu achei muito injusto que vocês, candidatos que estavam lá motivadíssimos, não tivessem um candidato majoritário, o que ia fazer a tarefa, que já era uma tarefa de gincana, como se dizia na minha geração, ficar ainda mais difícil, não ter um candidato majoritário com a exposição que uma candidatura majoritária dá para os candidatos proporcionais. Então, de fato, ali foi um dos dias em que enfim, ouvi essa coisa que o Bernardo estava falando e outras pessoas, de que eu devia, enfim, seguir adiante no lugar dele, embora não no lugar, porque seria insubstituível, claro que se ele tivesse ido, o resultado teria sido completamente diferente, mas enfim, para ocupar esse espaço de candidatura majoritária. Assim, Chico, é difícil dizer o que eu aprendi para a vida, mas eu certamente aprendi algumas coisas sobre a política. Primeiro, aprendi que as pessoas, ao contrário do que a gente pensa, sabem no que elas estão votando. Elas, às vezes, não sabem nem em quem elas estão votando, por falta de informação. Mas elas votam sabendo no que elas estão votando. Naquela eleição, claramente, como a gente viu nas ruas, as pessoas queriam uma coisa diferente, queriam votar novo, não queriam votar em político. A nossa dificuldade para entregar panfletos, para fazer as pessoas pararem, era enorme, né? Eu conto muito essa coisa do corpo a corpo raiz aí no livro, né? Que era esse corpo a corpo que eu fazia andando atrás das pessoas pela rua, porque, enfim, você sabe disso, a gente fez várias vezes juntos. As pessoas não queriam parar, não queriam ouvir político, né? Político era a última instância da natureza humana na visão das pessoas, com toda razão. Então, elas queriam um voto de protesto, um voto de revolta, um voto contra tudo que está aí, né? E ao votarem no Witzel e mesmo no Bolsonaro, elas votaram com essa cabeça, né? Votaram com a cabeça. A mensagem era essa, e foi como eles entenderam. Era uma mensagem bruta, era uma mensagem de força, né? E era o que as pessoas estavam querendo naquele momento. Então, assim, essa foi a primeira conclusão que eu tirei. Olha, as pessoas não sabem votar, votam em qualquer um. Mentira, elas votam numa ideia que se faz representar melhor ou pior nas eleições. A segunda coisa que eu aprendi é que o sistema eleitoral é muito mal bolado, né? Seja com essa coisa de pré-candidatura e depois candidatura, período pré-eleitoral e período eleitoral, doações que não podem ser feitas, depois doações que podem ser feitas, períodos curtíssimos de campanha efetivamente, né? Naquela eleição, por exemplo, todo mundo que tinha mandato, para começar pelo próprio Bolsonaro, era candidato há anos e dizia todo dia na televisão que era candidato e tinha redes sociais, etc. e tal. Porque eram pessoas que tinham mandato e, portanto, pela justiça eleitoral, elas podiam falar sobre suas pretensões políticas. E nós, que não tínhamos, não podíamos, né? E até um processo contra o Bernardinho houve, eu conto aí um pouco essa história no livro, né? A volta dos que não foram, quer dizer, a acusação dele ter sido feito campanha antes de ser candidato quando ele nunca foi candidato, né? Então, assim, aprendi que esse sistema precisa ser radicalmente mudado, sair completamente convencido do voto distrital ou do distrital misto como soluções para os custos de campanha, né? O que a gente viu na campanha, você e eu e todo mundo que se candidatou pelo Novo, que não usa, é o único partido que não usa o fundo eleitoral, quer dizer, o povo brasileiro pobre, paupérrimo, precisando de dinheiro desesperadamente, pagando o Facebook, pagando impulsionamento com o dinheiro do fundo eleitoral. Os preços, obviamente, o capitalismo, o mercado funciona, então o Facebook puxando os preços para cima, todo mundo, Instagram, Twitter, todo mundo puxando os preços para cima, e os políticos, os caciques dos partidos que têm fundo eleitoral e acesso ao fundo eleitoral, gastando milhões de reais em impulsionamento, e quem não tinha e não queria usar como nós esse dinheiro, não fazendo isso. Então, essa é uma outra grande lição, quer dizer, o financiamento eleitoral é uma questão que precisa ser resolvida. E a melhor maneira de lidar com essa questão, a meu ver, é o voto distrital, porque ele reduz dramaticamente o custo das campanhas. Acho que a questão da mídia...
É isso que eu ia perguntar, que tem um capítulo aqui, a capa da invisibilidade, que eu me lembro bastante da gente falando isso na campanha, né? Emissoras de TV e horário eleitoral. É isso aí, quer dizer, a coisa da mídia é uma coisa frustrante porque, e agora, em certa medida, está se repetindo isso já nessa eleição aqui na prefeitura, né? Os candidatos que não são de partidos maiores acabam não tendo uma cobertura, e o que aconteceu em 2018 é que o, o Witzel foi eleito sem que as pessoas o conhecessem. A mensagem dele foi eleita com o apoio do Bolsonaro, mas também a mensagem dele violenta, tiro na cabecinha, etc. E tal. A mensagem foi eleita, mas o mensageiro ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Porque a imprensa não cobria a ele, a mim, né? Até o dia 20 de setembro, 23 de setembro, ele esteve em todas as campanhas atrás de mim. Em todas as pesquisas, desculpe, atrás de mim. Né? Eu tinha 2%, ele tinha 1%. Às vezes ele estava empatado com 1, estava empatado com 2. Então, assim, as pessoas não nos conheciam. E elegeram uma pessoa que elas não conheciam e deu no que deu. E deu no que deu. Então, a mídia tem um papel, a meu ver, público, de investigar todo mundo, informar, dar espaço, né, para que as pessoas possam falar e serem ouvidas. Há maneiras de ver isto sem, evidentemente, fazer um debate com 13 ou 15 candidatos, que às vezes não é viável. Não faz mal, eu dizia, mas faz mal, eu sou botafoguense, me bota aí na segunda divisão, conheço o ambiente, eu estive por lá 2 vezes, faz um debate depois só aqui da turma que vocês acham que não vai ter voto, não faz mal, e aquilo cria material, as pessoas podem assistir, né? Então, assim, eu acho que tem um papel importante da mídia, até porque senão as coisas das fake news das informações fora da verificação pela imprensa se produzem muito, muito mais intensamente, né? Então, para citar alguns dos pontos que eu acho que... eu falo um pouco também do diálogo com a esquerda, né? Quer dizer, eu acho que, sendo completamente contra a polarização e completamente contra a exclusão de qualquer discurso, acho que é a falta da democracia completa, eu, de vez em quando, ficava assim, triste de ver que os partidos de esquerda fazem propostas que eles sabem que não são realistas. Eles sabem que não são capazes de executar. Não há recursos, não há viabilidade. Mas, ainda assim, aquele discurso fica se mantendo, não é? E no coração das pessoas que estão muito necessitadas, aquilo acaba atingindo uma parcela da população, né? Seja aqueles que estão culpados porque têm e gostariam que mais gente tivesse, seja aqueles que querem uma salvação, né? Também discuto a questão do discurso liberal, né? Num país tão desigual, né? O Armínio destacou aí no prefácio do livro uma passagem que eu digo isso. O nosso desafio, né, Estão, que era a gente dizer para o cara, olha, eu quero um Estado menor, mas isso vai te dar mais serviço. É difícil explicar isso, né? Ele vai te dar mais serviço naquilo que ele tem que te dar. Saúde, educação, transporte. Mas, para isso, ele tem que parar de fazer as maluquices que ele fica fazendo e aí faz tudo mal. Então, assim, é um desafio e eu tento debater aí como endereçar esse desafio. Enfim. É contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo a gente falar sobre isso. Parece que o Estado grande ele é o grande provedor de tudo, né? Então a gente acaba entrando nessa discussão semântica aí do que é o grande, do que é o pequeno. E a gente tem falado muito tentando traduzir com o cidadão máximo, né? Quer dizer, o cidadão que recebe serviço, o cidadão que de fato é tratado como cidadão, porque no final do dia, até a gente vê isso muito hoje, mesmo estando aqui no parlamento, a gente não o Estado do Rio de Janeiro, o Estado brasileiro, quase que não trata o cidadão como cidadão. Né? A verdade parece ser essa, porque a forma como as pessoas vivem, a forma como os políticos tratam a coisa pública, e a gente está vendo novamente a eleição do Witzel, que eu tenho dito bastante, né? O Witzel ele não chegou lá e fez o esquema, na verdade, ele foi eleito pelo esquema, né? O esquema o elegeu, o esquema o colocou ali. Já existia esse esquema antes e acabou trazendo ele nas costas. E aí tem um título aqui que eu gostei muito também do seu livro, que é o último, que é o Perder Ganhando. O que é perder ganhando? Então, isso, na verdade, eu acabo o livro contando uma história que aconteceu logo que eu me lancei candidato, que foi o Armínio, né, que é meu, enfim, inspirador e amigo, irmão.
e que aliás era contra eu ser candidato, mas no dia que eu decidi que ia ser, ele me pegou pela mão e me levou para o Espírito Santo para conversar com o Paulo Artung, né? E o Paulo Artung, que era o governador do Espírito Santo, o Paulo, ele foi três vezes governador do Espírito Santo, foi prefeito da capital, foi senador da República, e ele ganhou todas as eleições no primeiro turno. Sendo que a última, ele ganhou, ele tinha feito o sucessor dele e ganhou contra o sucessor que ele tinha feito. Porque houve na visão dele, tinha havido um abandono da responsabilidade fiscal. Então ele fez um discurso de responsabilidade fiscal. Um discurso dizendo, vamos ter que cortar despesas, as contas pioraram de novo, assim não vai funcionar, etc. e tal. Então, logo ele foi eleito, pouco depois dele ser eleito, ele teve um câncer, foi para São Paulo se operar, e a PM entrou em greve, aquela greve horrível do Espírito Santo, em que, enfim, a PM basicamente entrou em greve, sabendo que ele estava se operando. Bom, esse cara deu a volta por cima e entregou o Estado com a melhor educação do Brasil, com os números em dia, né? Conseguiu fazer tudo isso falando a verdade. Então, eu fui lá ouvir dele isso, né? E ele, que só ganhou eleições, me disse, olha, o importante não é ganhar a eleição. O importante é fazer direito na eleição. Se você perder, você vai perder ganhando. É muito melhor do que ganhar perdendo. Muito melhor do que ganhar, e aí você acabou de mencionar o Witzel, né? E não saber o que fazer com aquilo, ou pior ainda, fazer qualquer coisa para ganhar a eleição. Então, aquela lição, né? E aí isso foi na casa do governador, e a gente foi para o palácio em seguida para almoçar. Eu passei a manhã lá com ele, a gente foi para o palácio para almoçar. E aí, para minha surpresa, a gente sai para pegar o carro, ele senta no motorista do carro, para dirigir o carro, para ir trabalhar. E eu sento do lado dele, né? Eu falei, eu estou saindo do Rio de Janeiro, onde, enfim, helicópteros, batedores, né? O governador, o prefeito, ninguém anda. Ele pega o carro e vai dirigindo para o trabalho. É o governador do estado e vai dirigindo para o trabalho, né? Então, assim, eu falo esse último capítulo, no fundo, é dizer, olha, eu acho que eu aprendi a lição ali. Eu vi o que ele estava dizendo e acho, Chico, honestamente, que não fui só eu que aprendi. Acho que muitos de nós na campanha, você entre eles e principalmente, né, você teve uma votação sensacional, né, em certas zonas eleitorais você foi o mais votado e enfim, firmou a posição do partido no Rio de Janeiro, com um discurso liberal, com um discurso democrático, com um discurso de centro, sem polarizar, sem gritar, né, fazendo política. Então, assim, eu de fato acho que essa semente foi plantada. Alguns perderam, como eu, perdi ganhando, e outros ganharam ganhando, como você. E eu acho que é essa semente que a gente tem que fazer crescer, de fato. Eu fui aprendendo, eu fui ouvindo você falar e fui pegando seu discurso, por isso que deu certo, tá vendo? Mas, olha, para a gente chegar aqui na reta final com algumas questões. Primeiro, eu não vou me despedir agora não, mas primeiro, o que você está pensando aí, como é que você está vendo? Eu acho que fora essa questão da corrupção, que todo mundo está acompanhando e realmente é uma questão bem notória de que enquanto também a gente não resolver isso, a gente, né, não vai resolver muitas das outras coisas. Mas, então, para além disso, assim, como é que você acha, o que você acha que mudou nesses últimos 2 anos, né, da época da campanha até agora? Se você acha que a gente piorou, melhorou, se tem algum aspecto a destacar aí, basicamente, sobre Estado do Rio. E também queria que você falasse um pouquinho sobre política no geral. Como é que você está vendo agora esse cenário no Rio de Janeiro, também não só Estado, né, mas as cidades, que a gente está agora também perto de um processo eleitoral, e nacional. Como é que você está vendo tudo isso? Então, como é que você está vendo a política e o que você acha que a gente poderia trabalhar melhor ou o que você acha que mudou aí nesses últimos 2 anos aqui para o Estado? Olha, eu acho que mudou, quer dizer, na verdade não mudou nada, porque o governador tomou posse e aumentou o número de secretarias. Agora o vice-governador acabou de assumir, a primeira coisa que ele fez foi diminuir um pouco o número e todos nós sabíamos que o Estado está em vias de quebrar de novo, né, de não pagar de novo os seus funcionários, enfim. Então,
era absolutamente necessário fazer um ajuste que ele não fez, não sei bem com que expectativa, e o Estado, evidentemente, então piorou em relação ao que ele estava lá, porque ele perdeu 2 anos do seu tempo dado pelo regime de recuperação fiscal, perdeu este tempo e agora vai ter que tirar o atraso e não vai ser fácil, né? Tem muita coisa para fazer. Assim, você se lembra que nós éramos os únicos que dizíamos tem que privatizar a SEDAI. E isso só passou a ser considerado razoável depois que a gente começou a receber água podre em casa, né? Quer dizer, a mesma metade da população continuou sem ter esgoto, isso não atrapalhava ninguém. Quando a água podre chegou nos domicílios, aí as pessoas disseram, bom, agora tem que fazer alguma coisa com a SEDAI, né? Então, assim, piorou claramente. Piorou também, e isso é uma coisa que me preocupa muito, porque talvez tem uma conjugação malévola aqui entre os que vão explorar o que aconteceu no Rio de Janeiro com o Witzel, para dizer, tá vendo? Não adianta votar em ninguém novo, é tudo a mesma coisa. Vamos votar aí nos velhos que fazem, né? Rouba mais faz. Melhor votar no rouba mais faz do que votar no sujeito novo, porque senão vem um novo que não sabe fazer e rouba também. Então, isso é um discurso que os céticos têm, mas também que os canalhas têm. Também que vai ser aproveitado por quem quer sustentar que não adianta mudar nada, que tem tudo ficar a mesma coisa. Então, há um grande desafio agora da renovação política se estabilizar. Você é muito moço, mas quando o Collor foi empichado, aconteceu uma coisa parecida. O impeachment do Collor, que era uma novidade, né, ou se vendeu como uma novidade, gerou essa sensação, puxa, não adianta nada, tá vendo? Elegemos um cara aí que era outsider e a coisa ficou do mesmo jeito. Então a gente está em um desafio redobrado de dizer, você tem, né, e certamente é uma das melhores vozes para dizer isso, não é verdade, eu estou aqui fazendo a coisa certa, sou novo, sou diferente, e está funcionando, estamos fazendo as coisas certas, né? Então a gente precisa muito desse discurso hoje para evitar esse ataque. Agora, é claro que num mundo polarizado, num país polarizado, é muito difícil ter esse tipo de discussão, porque as pessoas só ficam com ódio, né? Eu sou contra aquele cara porque ele é de um lado, eu sou do outro lado e tal, né? Quando você vê o Bolsonaro torcendo e fazendo tudo claramente para o Lula ser candidato, poder ser candidato, o que ele quer? Ele quer que a gente continue com dois antagonistas muito claros. E o Lula também quer, né? Eles não são diferentes nesse ponto de vista. Eles querem um contra o outro, porque aí ninguém que está no meio entra. Então, acho que tem um dever, Chicão, que os políticos liberais e de centro, a gente precisa se unir. A gente precisa trazer a centro-direita, a centro-esquerda e o centro para o caminho do centro, que é o que eu proponho no livro. Quer dizer, a gente precisa de uma concertação que nos livre desses extremos. Porque os extremos não produzem, os extremos não organizam a sociedade, eles não conseguem fazer suas propostas passarem, né? Eles são eleitorais, eles têm um discurso na eleição e uma prática completamente diferente no governo. Todos, a extrema-direita e a esquerda. O Bolsonaro disse que não ia querer a reeleição. Nos primeiros 6 meses, só pensava em reeleição. O Bolsonaro dizia que ia privatizar, não privatizou nada, quase nada. Não é? E a esquerda é a mesma coisa. Quer dizer, a esquerda que é contra o capitalismo, que é contra as grandes empresas, loteou o Brasil para as grandes empreiteiras. Quem fez isso não foi a direita, foi a esquerda. Né? Então, assim, esse caminho do centro, essa união que querem de fato o progresso do Brasil e a superação dessa enorme desigualdade de oportunidades que a gente tem aqui, precisa acontecer para a gente se livrar disso. Portanto, eu acho que esse é o desafio da política, nosso, inclusive. Nosso, que eu digo, de quem é filiado ao Novo, como você, foi, como eu, as pessoas que têm essa visão liberal nos costumes, liberal na economia. A gente vai precisar ceder, vai precisar fazer concessões, encontrar o caminho para um governo que só não vai conceder porque, quanto às pessoas, que têm que ser técnicas,
podem ser indicadas politicamente? Claro que podem, mas tem que ser pessoas sérias, técnicas. Não tem concessão, não. Aqui pode morar um ladrãozinho aqui nessa secretaria que é melhor, menor, porque aí eu tenho voto de não sei quem. Não, não pode, ladrãozinho não está aceito. Porta fechada. Agora, você consegue fazer, a meu ver, essa conjugação e deveria conseguir. Se as pessoas abrirem mão das suas vaidades, abrirem minimamente, né, mão das suas vaidades, se a gente reconhecer quem são os líderes potenciais desses movimentos, com isso eu acho que a gente consegue chegar lá. Com o centro dividido, a gente vai ter sempre muita dificuldade nesse momento de polarização, né? Assim, eu outro dia tive um pesadelo, né? Eu acordei pensando num segundo turno no Rio de Janeiro com o prefeito, enfim. Eu tive um pesadelo. Eu falei, eu quero ir embora daqui, eu aguento mais, né? Então, eu já votei nulo uma vez para prefeito, não quero votar de novo, né? Então, a gente precisa encontrar essa solução. Não sei se vai ser aqui na prefeitura, ao que tudo indica não, vamos ter de novo uma, uma eleição muito dividida. Mas eu estou vendo aqui alguém como isso exige flexibilidade, mesmo tinha que ter formado uma chapa com bastante coalizão, o que eu tenho chamado de consciência brasileira, né, como foi feito no Chile. É isso mesmo, acho que a gente conseguir juntar todo mundo que quer o bem para o Rio. Com certeza. Trindade, indo para a reta final aqui, para te liberar para a formatura da sua filha. Aliás, parabéns para você e para ela. Considerações finais. Primeiro, foi uma honra ter você aqui, foi uma honra caminhar do teu lado, foi uma honra participar dessa aventura também, que continua, ela não parou e não vai parar agora. Mas para finalizar, também te agradecendo aqui mais uma vez e tendo certeza que faremos outras vezes. Qual será seu futuro na política? A gente está esperando você aqui, porque a gente está precisando. Eu vou estar sempre perto de gente como você, Chicão, isso eu tenho certeza. Para mim, eu já tenho, vou fazer dia 29 de setembro 56 anos de idade, e o que eu acho que eu quero do Rio de Janeiro e do Brasil é uma política melhor. Eu vou estar fazendo consequência de alguma situação específica, né? Eu prefiro certamente que tenha mais voto. Quanto mais voto, melhor para ganhar a eleição, né? Vamos que vamos, hein? A gente está esperando você aqui e não faltou gente comentando aqui na nossa live de hoje o Volta Trindade. Vamos lançar uma hashtag aí, Volta Trindade, hashtag Volta Trindade. Quem sabe, em 2022, pessoal, vocês estão assistindo aí, eu vou ficar perturbando aqui o Marcelo Trindade. Quem sabe, quem sabe? Eu tenho esperança. Mas, Marcelo, brigadão aí pelo bate-papo, parabéns pelo livro, mais uma vez, obrigado pela minha versão aqui, ó. Quem não comprou ainda, não adquiriu, não sei se já está vendendo, Marcelo, fala aí se já está vendendo, mas O Caminho do Centro, vendendo. vamos todos, já está vendendo, então, ó, já podem comprar aí O Caminho do Centro, vamos nos inspirar, porque não existe fundo nesse poço, pessoal. Esse poço, assim, a gente ou só desce ou a gente começa finalmente a subir. Para a gente começar a subir, como o Trindade colocou aqui, a gente precisa de muita gente boa, a gente precisa realmente se envolver, a gente precisa participar, que o único jeito de tirar a nossa cidade, nosso estado, nosso país da lama é com a nossa participação. Beleza, Trindade? Obrigado! Esse caiu, é. Voltou, acho que voltou agora. Voltei. Mas eu ouvi tudo e pronto, não posso voltar porque eu nunca saía do teu lado. Você sabe, eu estou sempre contigo. Então, continuamos juntos. Grande abraço, obrigado. Pô, seguimos juntos. É isso aí. Valeu, até mais. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, Ticão.